anotem aí, eu ainda vou noticiar no Paulo Figueiredo Show que a conta do iCloud do Alexandre foi cancelada, que a conta do WhatsApp do Alexandre vai ser cancelada. Eu ainda vou noticiar aqui nesse programa, no Paulo Figueiredo Show, uma terça, uma quarta ou uma quinta, você ouvirá essa notícia aqui. Dani Lima vai estar desesperada, porque ela não vai ter mais com quem conversar pelo WhatsApp, e você vai estar aqui rindo comigo. Não vai haver mais conta em rede social, não vai haver mais Microsoft Teams para fazer audiência virtual, não vai haver mais WhatsApp, não vai mais ter iPhone, mas não adianta ir na Havan comprar Android vagabundo para usar a conta do Google, não, porque a gente vai descobrir a sua conta do Google e o seu conta no Google Play também será desconectado. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Notícia vinda dos Estados Unidos cai como uma bomba no STF e revela novos alvos na mira de Trump. É isso mesmo. O governo dos Estados Unidos analisa a possibilidade de estender a aplicação da Lei Magnitsky a outros ministros do Supremo Tribunal Federal, além de Alexandre de Moraes. A informação foi confirmada por interlocutores com acesso direto a autoridades americanas responsáveis pelas sanções. Pelo menos 2 magistrados da Corte Brasileira estão sendo considerados para novas medidas restritivas pelo governo de Donald Trump. Segundo fontes que atuam junto à administração americana, ministros que manifestam apoio público a Moraes podem se tornar alvos de sanções. Os nomes dos ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino teriam sido sugeridos ao governo dos Estados Unidos, por serem conhecidos por suas manifestações em defesa do ministro já sancionado. Interlocutores afirmam que os 2 magistrados poderiam ser enquadrados no entendimento do secretário do Tesouro americano Scott Bessent por supostamente apoiarem o que autoridades dos Estados Unidos consideram violações dos direitos humanos atribuídas a Moraes. Para piorar ainda mais a situação dos ministros do STF, o Congresso americano enviou uma carta ao secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, exigindo a Lei Magnitsky com força total contra Alexandre de Moraes. Parece que agora acabou a graça no STF. Nós temos uma sequência, no mínimo, interessante de reportagem que eu quero trazer aqui para vocês. Vamos começar pela melhor, que é uma notícia do Pablo Giovanni, para o Metrópolis, e diz o seguinte: Estados Unidos avalia que novas sanções a ministro do STF serão inevitáveis. Segundo a reportagem, o governo Trump teria chegado ao entendimento que está chegando o momento de sancionar outros integrantes do Supremo Tribunal Federal através da Lei Magnitsky pelo seu apoio ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes. Dentre os nomes, a mesa do Trump, estão sobretudo Gilmar Mendes e Flávio Dino. E assim, se você assiste ao Paulo Figueiredo Show, isso não é absolutamente nenhuma surpresa para você. Eu diria que o pessoal do Metrópolis talvez até assista o Paulo Figueiredo Show. É evidente que as sanções contra os ministros do STF e demais autoridades que sejam cúmplices em violações de direitos humanos continuam na mesa, continuam sob análise. Também é evidente que um favoritaço, eu disse isso aqui a vocês, as próximas sanções é o Gilmar Mendes. Afinal, ele é um dos que mais defende o Alexandre de Moraes publicamente e também o mais vocal na defesa da tese de que qualquer anistia aos perseguidos políticos seja inconstitucional. E eu disse isso aqui a vocês nos últimos dias, que a partir dessa semana que se passou, a minha prioridade é o Gilmar Mendes. Não significa que ele vá ser sancionado antes dos demais, que largaram ali na frente, tem uma facilidade. Mas significa que o meu esforço e dedicação está voltado especificamente ao Gilmar Mendes. E assim, não foi só o Alexandre que foi atingido pelas sanções, né? Foi também a Viviane. E assim como não foi só o Alexandre, a ideia é que também cheguemos à esposa e aos institutos do Gilmar Mendes, né? Especificamente a Guilmar Mendes, é sócia do escritório Bermudes Advogados, e também há o IDP, que é um instituto de ensino que rende milhões ao Gilmar e à sua família, especialmente ao seu filho, Francisco. Todos, obviamente, entram na mira das sanções. E quem tem dúvidas disso, a essa altura do campeonato, é maluco.
Então, a reportagem do Metrópolis é um sinal inequívoco do que eu venho dizendo há muitos meses. O Trump não vai recuar, não vai ter acordo caracu, e a única saída começa com a aprovação, como dissemos, de uma anistia ampla, geral e restrita. Porém, contudo, todavia, mas, entretanto, como eu disse no início do programa, a imprensa está confusa. E está confusa porque, ao mesmo tempo em que eles relatam isso, há também quem publique a seguinte matéria. E essa é realmente esquizofrênica. Risco à economia dos Estados Unidos fez o Trump mudar a sua postura sobre o Lula e o Brasil. Entenda. Entenda é violento. Quem lê uma porcaria dessas acha que os Estados Unidos estão enfrentando uma crise econômica sem precedentes e que essa é a razão pela qual o Trump chamou o Lula para conversar. Ele está com medo que as tarifas ao Brasil possam destruir irremediavelmente a economia americana. Lembra que eu falei sobre o negócio do wishful thinking? É isso aí. Mas a realidade é mais essa aqui, que a Reuters publicou recentemente, há menos de uma semana. A economia americana cresce no ritmo mais acelerado em quase 2 anos no segundo trimestre. Mas beleza, vamos fingir que a gente acreditou no pressuposto mentiroso que o Trump está com medo do estrago que o Brasil pode fazer na economia americana. Ainda assim, eles estariam errando no final das contas. Porque, vejam, uma coisa é o inverso da outra. Ou vem mais sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, ou então o Trump recuou por estar preocupado com a economia. As duas coisas reportadas pela imprensa não podem ser verdade ao mesmo tempo. Daí, ao mesmo tempo que eles falam que o Trump recuou e vai conversar com o Lula, tá lá o pessoal da Globo News falando que está preocupado com a reunião entre eles. Atenção, mídia do establishment, vocês têm que se decidir. Vocês passaram um tempão dizendo que a reunião era boa. Agora, a reunião é boa ou não? O Trump recuou ou vai sancionar mais ministros? Tem que se decidir. Por isso que eu falo, se você ainda se informa por esses caras, mesmo que minimamente, você fica completamente maluco. Tem um advogado, amigo meu, bem bolsonarista, que ele fica... Você viu o que falaram na Globo News hoje? Eu falo assim, com certeza não. E aí ele me fala uma asneira. Aí eu falo assim, querido, você tem que parar de ver essa porcaria. Porque os caras, dá para dizer que estão perdidos. Não só perdidos, mas... elas estão descontroladas. Elas estão descontroladas. Elas estão descontroladas. Eles não sabem o que dizer, já é quinta-feira, e até agora, cadê a reunião do Trump e do Lula? Que ia acontecer e não aconteceu? Era reunião, aí depois virou teleconferência, aí agora estão dizendo que é uma ligação, daqui a pouco vai ser uma troca de zap, e nada da reunião fantástica, que teria sido uma vitória do Lula, ou, nas palavras dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a Dani Lima, um respiro, uma luz. Nada dessa reunião aconteceu até agora. É porque vocês não conseguem reportar a realidade. Eu falo, é uma mistura de análise ruim, fontes que não são confiáveis e o wishful thinking. E o pior, vira e mexe, aparece alguém na direita caindo nessas mentiras e dizendo, oh meu Deus, está tudo acabado. Oh, e o que será? Quem poderá nos defender? E qual é a realidade? Qual é a realidade que a velha mídia não consegue reportar? A realidade é que já está ruim e vai piorar para os violadores de direitos humanos do Supremo Tribunal Federal. Mas não só para eles. Como eu venho dizendo aqui, cumprimento de sanção é uma questão de quando, não de se. E ai de quem não cumprir. E antes de eu comentar, vamos ver o que o próprio, já que eu falei tanto nele, vamos ver o que o próprio Gilmar Mendes está falando sobre isso. Agora sobre as sanções aplicadas pelos Estados Unidos a autoridades brasileiras, e há uns dias falou também sobre uma possível lei anti-embargo, algo assim.
A minha pergunta é, enquanto não existe essa legislação, o que os bancos no Brasil podem fazer, aqueles cujas pessoas que foram sancionadas têm contas? Até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Nós tivemos também uma manifestação no Supremo da lavra do ministro Flávio Dino, naquele caso envolvendo a questão da mineração, Mariana, em que ele balizou que essas decisões tomadas por autoridades estrangeiras precisam de ser validadas por autoridade judicial brasileira. Em suma, são questões que certamente podem vir a ser discutidas no futuro. Eu agradeço aqui, Gilmar Mendes, a confissão de que os bancos brasileiros estão, até o presente momento, deixando de aplicar a lei Magnitsky na sua plenitude, por interpretarem que as sanções não são aplicáveis ao Brasil. E isso é engraçado, porque uma vez que tem operações nos Estados Unidos e estão debaixo da jurisdição americana, esses bancos são sim tratados pela lei Magnitsky como US persons e, portanto, devem cumprir todas as sanções aplicáveis e aplicadas pelo OFAC. Mas eu sei que tem muita gente com Paulo Figueiredo Derangement Syndrome. Se eu falar, tem gente que vai escolher não acreditar. Então eu vou deixar alguém falar por mim. Por isso, eu vou ler aqui a carta que o congressista do partido do Donald Trump, o Partido Republicano, enviou ontem, e que se tornou pública hoje, ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. E essa carta se tornou pública hoje e realmente é impressionante. Diz, está aqui assinada pelo Congresso dos Estados Unidos, Câmara dos Representantes, 1º de outubro de 2025, ao honorável Scott Bessent, secretário do Tesouro, ao honorável Badray Smith, diretor do OFAC. Prezado secretário Bessent e diretor Smith, como membro do Congresso, escrevo para expressar séria preocupação e solicitar esclarecimentos sobre recentes sanções impostas pelo Global Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Essa designação, anunciada pelo FAC em 30 de julho de 2025, é inédita na política externa dos Estados Unidos. Nunca antes um juiz em exercício da mais alta corte de uma nação estrangeira havia sido sancionado sob essas autoridades. A base para a designação, graves violações de direitos humanos internacionalmente reconhecidos, incluindo a supressão de liberdade de expressão e do devido processo, levanta questões fundamentais sobre o Estado de Direito e a governança no Brasil. Ao mesmo tempo, a presença contínua de um indivíduo sancionado em posição tão alta de autoridade judicial cria riscos de conformidade para cidadãos e instituições dos Estados Unidos que operam em um dos maiores mercados emergentes para investimento americano. Prestem atenção. Esta questão tem implicações diretas para proteção de investidores, especialmente para fundos dos Estados Unidos, com exposições a ações, instrumentos de dívida e entidades reguladas no Brasil. Cumprimento da política de sanções, dada a possibilidade de exposição indireta através de processos judiciais ou regulatórios brasileiros, e estabilidade financeira, visto que o Brasil continua sendo um componente-chave dos mercados de capitais globais. À luz dessas preocupações, solicito respeitosamente que o Departamento e o OFAC forneçam respostas às seguintes questões. 1. Obrigação de conformidade. Quais obrigações específicas se aplicam a instituições financeiras, fundos e gestores de ativos dos Estados Unidos quando o juiz sancionado permanece ativo no Supremo Tribunal Federal do Brasil? 2. Exposição indireta. Como o OFAC avalia e mitiga a exposição indireta quando decisões judiciais, ações regulatórias ou transações supervisionadas envolvem o ministro Alexandre de Moraes? 3. Mecanismos de aplicação. Quais medidas serão tomadas para garantir que os cidadãos dos Estados Unidos não se tornem inadvertidamente não conformes quando decisões legais brasileiras têm autoridade de um indivíduo sancionado? 4. Coordenação interagências. Em que medida o Tesouro está coordenando com a SEC, e aqui a coisa fica muito séria, a gente está falando do Securities Exchange Commission, é a CVM americana, que trata das ações do mercado de capitais, o Federal Reserve, ou o FSOC, para avaliar os riscos sistêmicos para os mercados dos Estados Unidos
decorrentes dessa sanção sem precedentes. 5. Orientação internacional. O OFAC emitirá uma orientação para governos aliados, organismos multilaterais como o FATF, o IOSCO ou partes interessadas do setor privado para reforçar padrões globais de conformidade nessa situação extraordinária? E diz assim: a sanção de um ministro do Supremo Tribunal Federal sobre as autoridades do Global Magnitsky não tem precedentes. Suas implicações vão muito além do Brasil, afetando diretamente investidores dos Estados Unidos, regimes de conformidade e a credibilidade da governança financeira internacional. Orientação clara e detalhada de seus escritórios, portanto, é essencial. Agradeço a sua imediata atenção a este assunto. Aguardo a sua resposta rápida e abrangente. Semper Fi, que é o lema dos Marines, Semper Fidelis. Rich McCormick, membro do Congresso. Então veja, Gilmar, não somente não tem essa história de que os Estados Unidos estão recuando, como também nós temos esse novo desenvolvimento relacionado aos bancos que estão achando que não tem ninguém vendo o que eles estão fazendo. O que o Rick McCormick pediu é simples. Já que os bancos brasileiros estão interpretando de forma alucinada a Lei Magnitsky, eu peço ao Departamento do Tesouro que cite especificamente as obrigações que eles devem cumprir. Então, eu agradeço muito aqui ao ministro Gilmar Mendes, que nos deu essa confissão de bandeja, dizendo que os bancos não estão cumprindo, pelo menos em parte, a Magnitsky. Certamente, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos vai achar essa informação muito interessante. Agora, se eu fosse da Faria Lima, e eu tenho falado isso, eu estaria de olho. Não somente pelas multas bilionárias que nós já citamos como sendo possíveis e prováveis aos que descumprirem a Magnitsky, mas também porque, se ficar provado, e o Gilmar Mendes está fazendo isso por nós, obrigado, que os bancos estão deliberadamente descumprindo as sanções americanas para proteger um violador de direitos humanos, aí as sanções secundárias podem não ser mais somente contra o BTG, o Itaú, o Banco do Brasil, mas também contra os CEOs e os demais tomadores de decisão. A pergunta que fica, portanto, é a seguinte: até onde a Faria Lima e os seus integrantes estão dispostos a ir para defender Alexandre, em breve Gilmar? Será que eles estão mesmo dispostos a enfrentar as sanções secundárias por causa deles? Veremos. O que eu sei é o seguinte: toda essa movimentação do Supremo para tentar escapar, mesmo que um pouco das sanções, mostra que eles estão desesperados. Repare que nós nunca mais tivemos efetivamente piadas sobre Magnitsky, que ninguém mais brinca dizendo, fazendo aposta para saber quem vai perder o visto primeiro, até porque todos eles perderam. E eu posso dizer que os tempos mudaram muito. Eu cheguei a comentar aqui na terça-feira sobre uma movimentação que também deixava claro que os caras estavam sentindo o impacto das sanções. E sim, e olha que eu ainda disso para vocês, elas vão demorar tempo e nós estamos tomando outras ações para que elas atinjam o nível de 100% ou perto disso de aplicação. Mas naquela ocasião eu falei sobre a ideia genial do Gilmar Mendes de aprovar uma lei anti-embargos que ia proibir os embargos comerciais ao Brasil. E naquela fala de terça-feira eu apontei o óbvio, que uma lei dessas não teria absolutamente nenhum efeito prático. Eu citei aqui o caso da Europa, que aprovou regulamentos nessa mesma direção, e no final das contas os bancos europeus todos decidiram continuar seguindo as sanções americanas, com medo de perder acesso ao mercado dos Estados Unidos, inclusive os bancos que fizeram graça e quiseram burlar as sanções e foram multados exatamente da mesma forma. Mas agora, veja, o efeito Paulo Figueiredo Show, né? Eu ainda cheguei a dizer, poxa, né, como pode... Será que o Maduro não teve a mesma ideia? Será que o Kim Jong-il não teve a mesma ideia? Será que o Xi Jinping não teve essa ideia brilhante do Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes é tão fodão que ele tem ideias que ninguém mais tem. E, com o tempo, o efeito Paulo Figueiredo Show faz com que até a Globo News... Bom, bota a Globo News para falar aí para a gente, Bruno. Algo com um caráter mais de solidariedade e uma indignação coletiva do que algo que traga um efeito prático. Porque quando a gente se aprofunda no que é a Lei Magnitsky, ela traz sanções apenas dentro dos Estados Unidos, para bancos. E isso é gravíssimo, isso é muito sério para os bancos. O que pode se discutir é uma facilitação para bancos atuarem com outros sistemas, talvez na Europa, talvez até mesmo Ásia,
estou dando aqui ideias do que eu ouvi já aqui dentro do Congresso. Legal. Porque na prática a gente vê uma grande indignação no Supremo. Eu cheguei a ouvir de um ministro do Supremo que se o governo federal não conseguisse proteger os seus servidores, porque se a gente olhar ministros, e especialmente os ministros do Supremo, outras pessoas que foram alvo até agora e que são servidores públicos, se o governo não consegue proteger os seus servidores públicos, esse ministro me disse, eu preferia receber um saco de dinheiro, então, porque... Eu prometi a um amigo que eu não ia mais ficar fazendo piada com esse tipo de coisa. Então vou falar sério, prometi esse meu amigo. É a falência de um país com um sistema autônomo financeiro. A gente consegue entender essa indignação, né? Mas de qualquer maneira, essa discussão também traz um alento para os bancos, para se buscar um outro formato de utilização financeira que não traga punições para essas instituições financeiras que atuam nos Estados Unidos e que estão sob risco de serem vetadas, por exemplo, num sistema em dólar. Então, talvez seja buscar um outro formato, outros países, um sistema via Europa, talvez, que alguns bancos possam seguir, mesmo sendo sancionados nos Estados Unidos. Quer dizer que agora na Globo News chegou a informação de que a lei antibancos não passa de uma ação desesperada dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não diziam que estavam tudo normal nas suas vidas, que nada tinha mudado? Agora, engraçado, segundo acho que é a Ana Flor, né? O ministro do STF falou que se o governo federal não consegue proteger os seus funcionários das sanções, ele preferia receber o salário dele em saco de dinheiro para escapar das sanções. Boa ideia. Eu já falei sobre isso aqui no Paulo Figueiredo Show. Porque esse é o destino que aguarda os sancionados pela Lei Magnitsky. Eu já trouxe isso aqui ao programa diversas vezes, mas é sempre bom lembrar. Em agosto de 2020, durante a administração Biden, os Estados Unidos impuseram sanções OFAC contra a Carrie Lam, chefe do Poder Executivo dos comunistas de Hong Kong. Hong Kong é um dos maiores centros financeiros do mundo e vive sob o domínio do Partido Comunista Chinês. Alguns meses depois, ela deu uma entrevista dizendo o quê? Que estava aqui tendo que receber o salário dela da forma como sugeriu esse ministro do STF, em saco de dinheiro. Então, entendam, Gilmar e os demais. Sim, o governo federal não pode proteger vocês. Não tem meios para proteger vocês. Não há escapatória. É isso que aguarda os violadores de direitos humanos e seus habilitadores. Se você deixa de jogar sob as regras do mundo livre, você perde acesso ao sistema financeiro internacional propiciado pelo mundo livre. Ora, você está livre, como sugere a Ana Flor, para fazer as suas negociações não mais em dólar, mas em renminbi, yuan. Fica à vontade, pode fazer em Gilmar Mendes gosta de cavalo, pelo que a gente está levantando aqui de relatório de inteligência. Mas pode fazer negociações em cavalos, pode fazer em cabeça de gado, pode fazer da forma que quiser. Quem quiser passar por essa experiência e quiser continuar dando jeitinho no cumprimento da Lei Magnitsky, é só continuar apoiando o Alexandre de Moraes. É só continuar facilitando as violações de direitos humanos no Brasil. Quem fizer essas coisas pode ter certeza que o seu caminho está traçado. E eu disse isso a vocês, eu venho dizendo isso a vários, Paulo Figueiredo Show. A primeira parte do nosso plano foi 100%, teve 100% dos seus objetivos atingidos. Nós caçamos o visto de todos os ministros do PGR e de vários servidores públicos, inclusive de baixo escalão, para entenderem que as sanções são amplas. Nós aplicamos o que diziam que era impossível, sanção Magnitsky a Alexandre de Moraes. Nós expandimos a sanção Magnitsky às pessoas jurídicas, o instituto que faz a blindagem patrimonial do Alexandre de Moraes e o escritório de advocacia, que é a origem da sua fortuna. E também a sua esposa, que é a advogada prodígio, que obviamente é o braço financeiro da família. Todas essas etapas foram atingidas. O que precisamos fazer a partir de agora? Nós precisamos garantir que todo o peso das sanções sejam sentidos antes de sancionarmos novos ministros, antes de novos nomes serem acrescentados, e vocês vão ter que ter paciência. Nós precisamos passar por essa fase que nós estamos passando agora.
a fase do choro e do ranger de dentes. A fase de contas, sites que caem do ar, contas canceladas. Eu vou noticiar aqui no Paulo Figueiredo Show, anota aqui, câmera 2. Agora sim. Anotem aí, eu ainda vou noticiar no Paulo Figueiredo Show que a conta do iCloud do Alexandre foi cancelada, que a conta do WhatsApp do Alexandre vai ser cancelada. Eu ainda vou noticiar aqui nesse programa, no Paulo Figueiredo Show, uma terça, uma quarta ou uma quinta, você ouvirá essa notícia aqui. Dani Lima vai estar desesperada, porque ela não vai ter mais com quem conversar pelo WhatsApp, e você vai estar aqui rindo comigo. Não vai haver mais conta em rede social, não vai haver mais Microsoft Teams para fazer audiência virtual, não vai haver mais WhatsApp, não vai mais ter iPhone, e não adianta comprar não sei se vende na Havan, se vende celular. Mas não adianta ir na Havan comprar Android vagabundo para usar a conta do Google, não. Porque a gente vai descobrir a sua conta do Google e o seu conta no Google Play também será desconectada. Quero você usando aquele Nokia antigo, aquele tijolão bacana, usando uma pochete por baixo dessa tua capa de pseudo-juiz. Eu ainda, vou noticiar aqui no Paulo Figueiredo Show, quem viver verá.